Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre você e sobre a sua família, hoje e sempre. Hoje nós vamos unir a nossa fé nessa grande corrente de oração que tem se espalhado por todo o Brasil. Pessoas também fora do Brasil têm nos acompanhado e eu fico tão feliz por isso. Irmãos, a Bíblia diz no Salmo 133 que quando o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor, para buscar a sua presença, ali o Senhor ordena a bênção para sempre. E por mais que nós estejamos distantes fisicamente, nós estamos ligados no mesmo espírito, na mesma fé. E eu tenho certeza que milagres acontecerão hoje. Amém? Se você crê que Deus pode agir na sua casa, eu peço por favor que você escreva aqui embaixo nos comentários o seu primeiro nome e na frente, Deus está guardando a minha casa. Amém? Eu tenho certeza que no final desse vídeo, no final da oração, a sua vida e o seu coração nunca mais serão os mesmos. E se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas, pedir que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho da notificação, tá ok? Irmãos, então nós vamos começar agora com uma palavra muito importante que foi escrita pelo rei Salomão e que se encontra no livro de Provérbios capítulo 18. Está escrito assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha isso, irmãos. Hoje eu quero falar com vocês sobre um comportamento que muitos de nós já presenciamos, fomos vítimas ou até mesmo praticamos, que é falar do outro pelas costas. Infelizmente, isso é muito comum no nosso dia a dia, mas é muito importante entendermos que isso desagrada muito ao Senhor. Irmãos, as nossas palavras têm poder de construir ou de destruir, e a gente tem que usar elas com sabedoria. Mas o que eu mais percebo é que as pessoas preferem fazer o contrário. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que quase todo dia ficam se lamentando por saber que pessoas do trabalho, da faculdade e até mesmo dentro da igreja estão falando mal delas pelas costas. Essas pessoas, em vez de chegar, falar o que acham, o que pensam, elas ficam espalhando fofocas e boatos, causando muita dor e divisão. E depois, se você puder, leia na sua casa o livro de Tiago, capítulo 3, que fala totalmente sobre o perigo da língua. Irmãos, a língua pode matar, a língua pode acabar com uma carreira, pode acabar com um ministério. Devemos tomar muito cuidado com isso. E em Tiago, capítulo 4, a Bíblia nos aconselha a não falar mal pelas costas e não julgarmos uns aos outros, porque quem faz isso está assumindo o papel de juiz, e esse papel pertence somente a Deus. E as consequências dessa atitude podem ser muito ruins para a pessoa que está falando, que está fazendo a fofoca. Porque, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas 6, tudo o que nós plantarmos, nós colheremos. Eu estava lendo aqui uma passagem da Bíblia que fala exatamente sobre isso. Algo que aconteceu com Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés. A Bíblia conta que certa vez eles criticaram muito Moisés pelas costas, porque só Moisés tinha o dom profético de conversar com Deus. E por isso ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. E o que é interessante é que Moisés não ouviu as críticas que os seus irmãos estavam fazendo contra ele, mas Deus ouviu. E a Bíblia diz que Deus ficou irado com aquilo. Eu quero ler para vocês o que está escrito em Números capítulo 12, o versículo 6 ao 8. Preste atenção. Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos que Deus ficou tão irado com essa situação que ele deu um castigo para Miriam. Ela ficou leprosa. Ela teve que ficar isolada do povo, fora do acampamento, conforme o costume da época. Mas Arão, vendo tudo aquilo, arrependido do que tinham feito, suplicou para que Moisés fizesse algo por ela. Então Moisés clamou a Deus por Miriam e ela ficou curada. Que lição nós podemos aprender aqui, não é verdade? Moisés não sabia de nada e ele estava sendo criticado pelas costas enquanto cumpria o seu chamado. Mas o próprio Deus estava atento a tudo o que acontecia e saiu em defesa do seu servo. E infelizmente, irmãos, nós usamos a mesma língua para abençoar e para amaldiçoar. Nós criticamos, falamos mal pelas costas e não pesamos as consequências. Mas devemos saber que Deus vê tudo, Deus sabe de tudo e Ele ouve tudo. E não só isso, se levantarmos contra uma pessoa que está fazendo a obra do Senhor,
que está querendo dar o seu melhor para Deus, devemos saber que esta pessoa não irá parar, essa pessoa não será atingida, porque a Bíblia diz no livro de Isaías que toda arma forjada contra os filhos de Deus não prosperarão. E a Bíblia diz também que não vale maldição, não vale encantamento contra o povo de Israel, porque Deus já o abençoou. E nós, irmãos, somos o Israel de Deus, o Israel espiritual hoje. Amém? E eu senti no meu coração de tocar nesse assunto hoje porque eu sei que muitas pessoas, tudo que elas fazem não dá certo, a vida não prospera, parece que não tem frutos. E aí fica a pergunta: por que será que a gente não vê respostas para as nossas orações? Por que será que a gente não avança? Por que será que a gente não chega a lugar nenhum? Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para nos sondar e nos convencer dos nossos pecados. Precisamos nos arrepender e usar a nossa boca para falar bem, para elogiar, para abençoar a vida das pessoas à nossa volta, principalmente aquelas que dedicam suas vidas a servirem ao Senhor. Amém? Eu não estou falando aqui que você não vai errar alguma vez, que você não vai contar uma fofoca. Eu já pequei com a minha língua também, mas eu me arrependi e em algumas vezes eu fui lá e pedi perdão. Irmãos, nós devemos tomar cuidado, porque a Bíblia diz que a língua mata. Nela tem o poder da vida e da morte, e aqueles que dela se utilizam comerão do seu fruto. Então, quando você critica alguém, quando você cria contendas entre os irmãos, você não imagina o mal que você está causando. Você não imagina que lá na frente, quando você menos perceber, você irá pagar pelo que você fez. Então tome muito cuidado a partir de hoje, porque o Senhor nos chama para ser luz do mundo e sal da terra. E para conseguirmos cumprir essa missão, nós precisamos abrir mão de toda vaidade, orgulho e também da maldade que está dentro de nós. Eu sei que nem sempre é fácil, principalmente quando nós sentimos que a outra pessoa nos prejudicou ou nos magoou de alguma maneira. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Então sempre que você estiver prestes a falar mal de alguém, ou estiver numa rodinha de amigos, de irmãos da igreja, na reunião em família, se coloque no lugar do outro e pense em como você se sentiria se alguém falasse de você pelas costas, tá bom? E outra coisa que eu aprendi depois de passar por situações como essas é que se você tem um problema contra alguém, converse diretamente com essa pessoa, sempre de maneira respeitosa e com amor. Deus vai se alegrar muito mais se você fizer isso do que falar o que pensa da pessoa para terceiros, que não tem nada a ver com a situação. E caso você esteja com seu coração machucado, seu coração ferido, você fica triste toda vez que lembra daquela pessoa, eu quero te dizer uma coisa: perdoe o mais rápido possível. Não guarde mágoa no seu coração. Saiba que o diabo adora pessoas que guardam mágoa, raiva. Essas pessoas são revoltadas, a vida delas não prospera, porque o próprio Jesus disse: se vocês não perdoarem, o Pai Celestial também não os perdoará. Irmãos, olha que tragédia, olha que situação terrível você não ser perdoado por Deus. Misericórdia, que Deus nos livre disso. Então a melhor coisa que você tem que fazer é perdoar, assim como Jesus te perdoa. Quando você erra, quando você se arrepende, Jesus está pronto para te perdoar, mas Ele exige que você também faça o mesmo com os outros, tá bom? Eu me lembro de muitas vezes em que eu tive que perdoar, e se eu estou aqui hoje falando para você de Deus, é porque um dia eu tive que liberar o perdão, é porque eu não guardei mágoa no coração. O diabo não teve vantagem sobre mim porque eu perdoei, eu liberei o perdão e abençoei aquela pessoa. O próprio Jesus disse: quando alguém falar mal de você, abençoe. E se alguém te perseguir, ore por essa pessoa. É assim que nós devemos agir, tá bom, irmãos? Nós estamos no tempo da graça, mas a lei que prevalece agora é o amor. E a Bíblia diz que o amor é o cumprimento da lei. Irmãos, nós devemos amar com o amor de Cristo. E nós só conseguimos fazer isso quando entendemos a grandiosidade do perdão e da misericórdia do Senhor para conosco. Então fica a dica aí para você: não guarde mágoa, porque na verdade o diabo quer destruir a sua vida. Ele quer destruir a vida de todos, e tudo começa com a falta de perdão, com a ofensa. A pessoa que se sente ofendida, ela muitas vezes sai da igreja, fica falando mal do pastor, dos irmãos, ela começa a criar contendas. E o apóstolo Paulo diz que muitos, por deixarem a amargura enraizar nos seus corações, agora eles contaminam os outros. Então tome muito cuidado, tá bom? E por fim, tente olhar para as coisas boas que a pessoa tem. Todo ser humano tem qualidades. Por mais que a gente erre, por mais que a gente fale, saiba que muitas vezes existe uma razão por trás. Talvez aquela pessoa não recebeu amor em casa, talvez aquela pessoa não aprendeu da Bíblia como você aprendeu,
Ela não tem o conhecimento que você tem, a maturidade, a experiência. Então tente olhar para as coisas boas. Como nós lemos aqui na Bíblia, Miriam e Arão poderiam ter se orgulhado de ter um irmão tão abençoado, um irmão que era íntimo de Deus. Eles poderiam demonstrar sua alegria por serem irmãos do profeta que salvou o povo da escravidão do Egito e agora estava conduzindo toda aquela gente à terra prometida. Se eles tivessem feito isso, Miriam não teria adoecido e eles seriam muito mais abençoados do que foram. E a prova de que Moisés era um homem bom, um homem de Deus, é que ele intercedeu por Miriam. Ele poderia ter acusado ela, ele poderia ter rido da situação, mas ele teve misericórdia, compaixão. E assim nós devemos agir também, tá bom? Eu sei que a nossa humanidade, o nosso pecado, ele nos faz errar muitas vezes, ele dificulta o nosso relacionamento com algumas pessoas. Mas se vivermos com o amor de Cristo dentro de nós, nós conseguimos viver em paz com elas. Nós conseguimos devolver o perdão e isso muitas vezes é o que vai fazer a pessoa ser liberta das garras de Satanás. A Bíblia diz que se você ganhar um irmão, o irmão que estava contra você, você o livra das mãos de Satanás. Então, irmãos, nós somos chamados a levar sempre o amor, a paz, o perdão e nunca a guerra, a destruição, a inveja, o ciúme. Então, sempre que você quiser falar mal de alguém, procure essa pessoa, fale para ela o que você está sentindo ou então fique de boca fechada. Eu me lembro uma vez que eu fui numa casa e tinha uma plaquinha lá que eu achei tão interessante. Estava escrito assim: proibido falar dos outros nessa casa. Irmãos, eu tenho certeza que aquela plaquinha foi responsável por parar muitas conversas, por fazer com que muitas pessoas não pecassem. E nós devemos também ter essa mesma atitude. Então que você possa controlar a sua língua. E agora eu quero orar por você. Você que foi tocado por esta palavra, deixa aqui nos comentários: Deus falou comigo nesta mensagem. Oh, meus amados, eu tenho certeza que esta palavra vai chegar a milhares e milhares de vidas se você compartilhar também. Não deixe no final do vídeo de compartilhar, porque você pode abençoar vidas e salvá-las. Amém? E lembrando que no final da oração eu também tenho um recado importante para você. Glória a Deus. Então feche os seus olhos agora, porque eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos reunimos aqui neste dia, reconhecendo o Teu amor e a Tua bondade. Oh, meu Pai, nós estamos aqui tão felizes, Pai, por esta palavra. A Tua palavra nos santifica. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Senhor, eu Te agradeço por essa conexão especial que nós temos aqui entre irmãos, que ultrapassa as barreiras físicas e nos aproxima uns dos outros e do Senhor. Eu Te agradeço também, Senhor, pela vida de cada irmão que se encontra hoje no trabalho, às vezes andando de carro, às vezes em casa. Pai, eu tenho certeza que todos eles, Pai, têm o desejo de se aproximar do Senhor. Nós queremos ser como Moisés, Pai, que era um homem íntimo, um homem que era consagrado e a sua boca não falava besteira, não falava palavras de maldição. Ó Senhor, que da nossa boca também, Senhor, só saia palavras de vida. Pedimos ao Senhor sabedoria, discernimento para usar a nossa língua com responsabilidade, evitando falar mal dos outros, espalhando fofocas, que a gente possa ser luz do mundo e sal da terra, refletindo o Teu amor em nossos relacionamentos. Oh, meu Pai, nos perdoe pelas vezes em que nós acabamos criticando, falando mais mal do que bem. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes a nossa língua é usada pelo inimigo para colocar as pessoas para baixo. Quantos maridos colocam suas esposas lá embaixo? Quantas esposas criticam o marido? E por causa disso, Pai, criamos contendas dentro do lar. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Queremos ser abençoadores, perdoadores. Coloca o Teu amor dentro de nós, porque sozinhos não conseguimos perdoar. Não conseguimos amar como o Senhor nos amou. Ó Senhor, eu Te peço também coragem para enfrentarmos os conflitos diretamente, com amor, respeito, em vez de falar pelas costas. Que a gente possa se colocar no lugar do próximo, pensando em como nos sentiríamos se estivesse em seu lugar. Ó Deus, nos ensina também a olharmos para as qualidades, as coisas boas em cada pessoa, valorizando aquilo que elas têm feito de bom, aquilo que elas têm se esforçado para fazer. Ó Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos sonde hoje, convença dos nossos pecados. Dá-nos, Senhor, um coração arrependido, disposto a mudar as nossas atitudes. E nos ajude, Senhor, a abençoar, a elogiar pessoas que estão próximas de nós. Muitas vezes tratamos melhor as pessoas lá de fora e esquecemos de abençoar nossa família e os nossos amigos. Senhor, nos guie no amor, na compaixão
para que possamos viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. E neste momento, meu Pai, eu como ministro do Evangelho, eu abençoo cada pessoa, cada homem e cada mulher, cada lar, cada família, Senhor, representada aqui. Nós abençoamos e te pedimos, tem misericórdia da nossa casa, Senhor, que nós possamos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, nos dê também sabedoria e paciência para lidar com pessoas que não querem saber do Senhor, que não querem nos ouvir. Ó Deus, como é cansativo tentarmos convencer uma pessoa, mas agora nós sabemos que quem convence é o Espírito Santo de Deus, não é por força, não é por violência, mas é pelo Teu Espírito. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oração, e eu abençoo desde já cada pessoa que veio aqui buscando o Seu milagre. Que o Senhor traga paz, traga cura e traga restauração. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado.
Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia.
E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja,
aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação, que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família.
Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado. Mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.